Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer um tema bem interessante aqui para o canal, né? Sobre a questão, né, de porque tem alguns espíritos, né, que ficam presos, né, em casas, ou em fazenda, ou até em apartamento, né? E eu vim discutir hoje com vocês sobre esse assunto, né, o que leva um espírito a ficar preso na sua casa, né? E como é que eles ficam presos na casa, né? Porque pela lógica, né, muita gente fala, porque os espíritos ficam presos na casa sendo que eles podem atravessar a parede, né? E esses e outros assuntos eu vou discutir aqui. Bom, pessoal, um dos motivos que leva um espírito a ficar preso em um ambiente, né, numa casa, numa fazenda ou num apartamento, geralmente o principal fator que leva esses espíritos a ficar presos nesses ambientes é a questão do apego, né, material, né? Ele recusa a ideia dele estar desencarnado, né, que ele morreu, né? Então ele se revolta e não quer sair daquele imóvel, aquele bem material que ele muitas vezes, né, lutou tanto para conseguir. Então na cabeça dele ele se sente injustiçado, né? Ele acaba se revoltando. Então ele, por apego material, ele acaba ficando preso, entre aspas, naquela casa. Não é que ele está preso, né? Ele está apegado àquele bem material e ele não sai daquele local, né? Às vezes vem espíritos, né, mentores, vem orientar, você desencarnou, você tem que partir, começar uma nova vida e tal. Só que pelo apego, né, aquela coisa material, ele recusa de ir, né, com os mentores. Então eles acabam ficando presos naquela casa, né, ou naquela fazenda, ou no apartamento. E quando ele fica preso, ele acaba, né, às vezes, por ele ser muito denso, ele consegue de alguma forma interagir com a matéria daquele local. Então acaba tornando aquele local, né, como as pessoas gostam de dizer, assombrado, né, se torna uma casa mal assombrada. A casa não é assombrada, quem assombra é o espírito, né? Não existe casa mal assombrada, né? A casa em si ele não assombra nada, né? É o espírito que está lá dentro que fica assombrando, né? Mexendo móvel, coisando ruídos e tudo mais, né? Então, esse é um dos motivos que leva o espírito a ficar preso dentro de uma casa, né? No apego material, certo? E um segundo motivo que leva um espírito a ficar preso num ambiente, né? É a questão psicológica, né? Por exemplo, imaginar, né? Isso é até relatado em alguns romances espíritos, né? Onde, por exemplo, o filho matou o pai ou a mãe e antes de eles morrerem, eles lançaram uma espécie de maldição, né? Que nada mais é do que um comando mental para o filho, né? Dizendo que já que você me matou por essa casa, você vai ficar preso nessa casa para sempre. Quando ele fala isso, ele lança um comando e pino sugestivo para aquele filho, né? Estou usando o exemplo do filho, mas pode servir para outros casos, né? Um pai, um filho, um tio, um irmão, não importa. Então, o que acontece? Então, quando ele recebe aquele comando mental do pai ou da mãe, ele acaba meio que bugando a mente dele, ele acredita que ele não consegue mais sair daquele local material, né? Às vezes ele tenta sair, mas ele começa a ouvir uma voz do pai ou da mãe que, entre aspas, amaldiçoou ele, né? Que nada mais é do que uma hipnose. Ele não consegue sair daquele local, ele fica preso mentalmente naquele local, né? Ao contrário do primeiro caso, que ele fica preso voluntariamente, entendeu? Então, muitas vezes ele tenta sair, ele começa a ouvir uma voz muito forte na cabeça dele, mandando ele ficar, né, como se fosse um comando mesmo mental. E pelo condicionamento da mente dele, ele acaba ficando preso mentalmente ou psicologicamente naquele local, né? Ele não está preso de fato, né? Ele está preso mentalmente, tá entendendo? Porque ele, antes de ele
desencarnar, né, o pai ou a mãe, ele irradiou um comando mental para ele, né? Então ele acabou ficando preso, né, nesse local mentalmente, né? Então esse é um dos fatores que levam um espírito a ficar preso num ambiente material, né? Que ele foi, entre aspas, amaldiçoado por alguém, um familiar, e ficou preso naquela casa, né? Então esse é um dos motivos que leva um espírito a ficar preso numa casa. Um terceiro motivo que leva o espírito a ficar preso numa casa é a questão da densidade. Por quê? Vocês sabem que um espírito pode atravessar a parede, certo? Mas o que acontece? Tem espíritos que fica tão denso, que a densidade dele fica igual a do duplo da parede, né? Do duplo da parede, porque todo objeto, eu não sei se vocês sabem, todo objeto material tem um duplo, tá entendendo? Uma colher tem um duplo, uma pedra tem um duplo, um palito de fósforo tem um duplo, uma maçã tem um duplo, né? Todo objeto material tem um duplo. Então o que acontece? Certos espíritos ficam tão denso, né, energeticamente, devido a N fatores, ele acaba ficando com a densidade mais ou menos igual a do duplo da parede da casa. Então ele não consegue atravessar o duplo da casa. E não a parede física, ele consegue. Mas que o duplo ele sobrepõe a parede física, né? Então ele não consegue atravessar a parede por causa do duplo, que está na mesma densidade do corpo astral daquele espírito. Então ele fica preso astralmente naquele ambiente, né? Principalmente se a caixa é fechada. Ele não consegue atravessar a porta, parede, porque quando ele tenta atravessar, ele se choca com o duplo da casa. Então ele fica preso no duplo da casa, certo? Né? Nesse caso ele fica preso por questões energéticas, não por comando mental ou maldição, como eu falei, ou por apego material, né? Ele está literalmente preso no duplo da casa, né? Para ele se libertar, ele teria que se sutilizar ou com a ajuda de algum amparador, né? Vai lá, aplica um passe nele, dá uma sutilizada nele e consegue arrancar ele lá dentro da casa, né? Então, esse é o terceiro motivo de os espíritos ficar presos na casa, tá entendendo? Esse é um dos motivos, né? O quarto motivo, né, que leva um espírito a ficar preso numa casa, ele pode, por exemplo, ser aprisionado por outro espírito, né? Por exemplo, imagina um espírito vingativo, né? Um algoz de vida passada. O que ele pode fazer? Ele pode pegar aquele espírito, ele plasma em algum cômodo da casa, geralmente um quarto ou um porão, uma prisão astral. Ele plasma uma prisão astral, com grade, com muro, com tudo, né? Ou seja, uma cela astral, só naquele cômodo daquela casa, né? Então ele pega aquele espírito e joga lá dentro. Então ele fica preso na cadeia astral daquele cômodo, entendeu? Com grade, tudo. Então ele fica preso lá naquele local, né? Só que nesse caso ele está preso devido à interferência de outro espírito, entendeu? Então esse é também uma das formas que um espírito fica preso numa casa, num ambiente, né? Ele foi aprisionado por outro espírito, né? O espírito vingativo criou ali, plasmou uma cadeia astral e jogou ele lá dentro, né? Então ele está preso astralmente numa prisão, tá entendendo? Então esse é o quarto motivo que leva o espírito a ficar preso na casa, né? E o quinto e o último motivo é justamente por livre e espontânea vontade, né? Às vezes o espírito ele gosta daquela casa, ou às vezes é uma casa até bonita, ele nunca teve uma casa daquela, ele fica lá, né? Até para se proteger, né? Da chuva, do sol, na cabeça dele ele precisa, né? De um abrigo, então ele fica dentro de uma casa, lá ele se abriga e tal. Ele às vezes até convive com os pessoal daquela casa. Geralmente ele vira encosto, mas não chega a perturbar tanto as pessoas, né? O máximo que ele fica ali é se alimentando através das pessoas, ou fica ali mesmo obrigado, né? Então ele está ali porque ele quer mesmo, não é que está aprisionado, né? Então esse é o quinto e último motivo, né, dele ter ficado preso na casa.
Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.